Olá, minha gente, aqui é o Everton, estou trazendo uma nova dica terapêutica. Está entrando no ar uma nova dica terapêutica. Dica terapêutica do dia 21 de julho, que é um dia super especial, porque além de ser um dia depois do meu aniversário, agora eu aqui com 54 aninhos, é também aniversário do meu amado tricolor das Laranjeiras, do meu amado Fluminense. Parabéns, Flusão, parabéns, parabéns para você, 119 anos de glórias, né? Tá devendo aí um títulozinho relevante pra gente, a torcida tá sofrendo, precisamos comemorar. É esse ano, se Deus quiser. Mas a nossa dica não tem nada a ver com isso. A nossa dica, eu vou falar sobre uma terapia que muita gente me fala, cara, você ainda não falou sobre isso, você foi uma referência dessa terapia durante anos, você não falou sobre isso. Vamos falar agora. Ainda tem outros coelhinhos na cartola para trazer aqui para vocês. Para vocês terem uma noção, eu trabalho hoje com uma psicoterapia transdisciplinar. Ainda não falei muito sobre isso aqui, né? Isso vai ficar para o ano que vem. Tem tanta coisa que eu estou trazendo, né, das terapias holísticas, né? Essa é uma terapia holística incrível. Vocês sabem que eu classifico ali as terapias holísticas dentro das racionalidades médicas. Essa é uma terapia holística ela tem relação com a medicina chinesa, mas não faz parte da medicina chinesa, mas tem relação com aquele ideário, com aquele contexto de conhecimentos da medicina chinesa, da medicina tradicional chinesa. Eu vou falar sobre o Reiki. Reiki é uma técnica terapêutica que eu amo, 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 amo. É uma técnica de canalização de energia, uma técnica japonesa. Ué, mas como é que a medicina chinesa é uma técnica japonesa? Eu já falei sobre isso em racionalidades médicas. A gente tem 4 racionalidades médicas. No Oriente a gente tem 2, a medicina tradicional chinesa e a medicina ayurvédica. As outras medicinas são adaptações dessas racionalidades com as práticas xamânicas, as práticas tradicionais locais. É exatamente isso que o Reiki é. O Reiki é uma mistura da medicina chinesa com o xamanismo japonês. Ele até também namora um pouco com concepções do Ayurveda. Você tem 3 grandes personalidades ali na história do Reiki, que é o monge Mikao Usui, que é o aquariano pisciano do Reiki, é o pai fundador, é o cara que cria essa história, essa técnica. E ele tem 2 personagens que são muito importantes, 2 personagens japoneses, que é o Dr. Shujiro Hayashi, que é um oficial médico da marinha japonesa. Esse cara, ele adapta o Reiki que ele aprende do Usui com concepções da medicina ayurvédica, da medicina védica. Ele, por exemplo, ele começa a atuar com Reiki de acordo com a posição dos chakras, dos centros de energia da medicina védica, diferente da forma como o Usui tradicionalmente trabalhava. E a outra personagem importante japonesa aí é a Hawayo Takata, que é ela é japonesa, mas também tem nacionalidade americana e é a pessoa que difunde o Reiki no Ocidente, né? Eu aprendi, a primeira vez que eu recebi Reiki na vida foi num workshop de florais. Eu recebi Reiki naquele workshop, achei muito legal, me relaxou. É uma técnica de canalização de energia, sem imposição de mãos e canalização de energia. No Japão, eles têm 3 técnicas de T-A-T. T é mão, T-A-T é mão sobre mão, imposição de mãos. Né? Uma técnica trabalha com a energia vital do terapeuta. Isso é coisa de oriental, eles praticam muito exercício, muita técnicas de respiração, alimentação regulada. Isso faz com que o profissional ele tenha um excesso de energia, esse excesso de energia ele passa na sessão de imposição de mãos. Uma outra técnica de TAT, uma outra técnica de imposição de mãos é aquela que trabalha com a energia ancestral, como nós podemos ver na igreja messiânica no Jorei. Esse rei do Reiki, esse rei do Jorei é o mesmo rei do Reiki. Na verdade, no Japão existem as 2 palavras, a palavra Reiki e a palavra Reiki. A técnica terapêutica se chama Reiki. Reiki significa pessoa idiota. Ah, Everton, você fala Reiki o tempo inteiro. Eu falo,
porque eu sou brasileiro, pede para um japonês falar Brasil, ele fala Brasil, né? A gente é portuguesa, mas eu explico, ó, no Japão tem as duas palavras ali. Reiki é a técnica, é o nome da técnica, e Reiki significa outra coisa. Mas já portuguesando a gente pode falar Reiki numa boa também, não precisa ficar com isso é bobagem para mim. O mais importante é aprender a técnica. Quando eu aprendi a técnica, foi em 1998, eu aprendi, fui fazer o nível 1. Fiquei interessado ali com o fato de ter recebido, eu estava com uma dor no joelho, já estava pensando em voltar para acupuntura, tinha feito acupuntura durante meses, já tinha mais de ano que eu não fazia acupuntura, minha dor no joelho voltou, recebi uma sessão de Reiki sem dar muito crédito, e passou uma semana e percebi, cara, eu não estou com dor, o negócio funcionou. Aí resolvi fazer o curso. Né? Eu já atuava como terapeuta, mas eu fazia uma espécie de proto-psicoterapia holística, trabalhando com astrologia, trabalhando com cromoterapia, trabalhando com florais, trabalhando com papo, né? Era essa forma, já era terapeuta, era essa forma que eu trabalhava. Em 98 foi a primeira vez que eu tive meu próprio consultório, inclusive, né? E foi nesse momento que eu tive meu próprio consultório que eu fui fazer o nível 2 de Reiki. Mas eu fui aprendendo nível 1 de Reiki, nível 2 de Reiki, nível 3 de Reiki, aí mestrado de Reiki. Quando eu fiz o nível 2, se abriu ali durante o processo do Reiki, né, no curso, uma visão mesmo de que eu seria um professor de Reiki. Apesar de eu ter saído do curso, né, conversado com a minha ex-mulher, falei para ela assim, poxa, o Reiki ele tem uma sintonização para você poder canalizar a energia. Aí eu falei para ela, essa sintonização é um mise-en-scène, né? Aquele papo bem de antropólogo. É um mise-en-scène que o xamã faz ali, que o professor faz para você acreditar numa coisa que é um potencial inato humano, canalizar energia. Pô, a gente tudo é energia. A gente tem o nosso campo eletromagnético. Né? Nessas racionalidades médicas a gente aprende que a gente tem uma estrutura, né? Tem toda uma estrutura energética e o corpo humano ele tem toda uma estrutura energética. Isso eu ensino na formação holística, ensino em vários cursos, né? Isso é o beabá do futebol. Porra, isso ali é só um mise-en-scène para fazer com que a gente acredite no potencial inato. Ainda assim, a minha sintonização mexeu comigo e eu resolvi abrir um ambulatório gratuito de Reiki porque eu achava os cursos muito fracos. Naquela época ainda não tinha sido publicado no Ocidente o manual do Zui, que aí depois ele ensina a prática dele de Reiki, porque a gente não aprende no Ocidente a prática dele, a gente aprende mais a prática do Shujiro Hayashi através da Hawaii Takata do que propriamente a técnica do Zui, e levou um tempo, só na virada, no final dos anos 90 ali, para o começo de 2000 e tudo, que o Ocidente, né, fez um revisionismo disso, e aí se trouxe para cá, foi publicado nos Estados Unidos, foi publicado no Ocidente, o livro do Zui, o manual do Zui, por assim dizer, né? Depois disso, muitos profissionais de Reiki, mestres, professores de Reiki e terapeutas de Reiki foram, né, foram beber dessa fonte aí do Reiki tradicional japonês, que é lindo, maravilhoso. Mas o Reiki é uma técnica que se presta a muitas combinações. Por exemplo, tem muitos centros de Umbanda que aplicam Reiki, tem casas espíritas que aplicam Reiki, então se presta a várias combinações. Eu fui chamado para atuar numa clínica em UTIs com Reiki. Eu falei, gente, não vai dar, porque Reiki não é medicina científica. Na medicina científica você faz tudo para salvar uma vida ali e acha que o valor vida ele tem a preponderância, mas na energia não é bem assim. De repente você vai fazer Reiki na UTI e vai ajudar a desencarnar uma galera, que não tem que ficar ali com aquele apego à vida, né? É uma outra concepção da história toda. Mas o Reiki se presta a inúmeras combinações. Eu acabei criando mais ou menos o meu próprio Reiki. Por quê? Porque ali no nível 2, aprendendo a lidar com a simbologia Reiki, que é maravilhosa, incrível, passei até a usar ela nos trabalhos de limpeza ambiental, né, misturando ali com radiestesia para fazer esse tipo de trabalho. Mas eu montei um ambulatório gratuito, achava muito fraco os cursos, todo amor e carinho para os meus mestres, viu? Não é culpa deles não, meu mestre Félix Acorne, que era
um africano de Gana que estava fazendo pós-doc aqui no Brasil, em engenharia das telecomunicações na PUC. Né? Minha primeira mulher, minha ex-esposa, trabalhava com ele, fez o curso com ele, me levou ali, foi através dela que eu cheguei no Reiki. E esse cara é um cara sensacional, um cara que tem uma mente científica. Né? E uma vez eu perguntei para ele: Félix, você, qual é a religião lá, a sua religião, tudo? Ele: cara, Gana é um país urbano, eu era cristão e tudo. Depois ele me falou assim: cara, eu era cristão realmente, meu pai era universitário, professor, e eu segui meio o caminho dele, mais racional, mas, por exemplo, minha esposa vem de tribo, então lá tem outras coisas, tem coisas diferentes. Aí eu falei: que coisas diferentes? Aí, por exemplo, um xamã está fazendo um remédio aqui numa aldeia e aí vai aplicar esse remédio numa pessoa que está a 50 quilômetros de distância. Ele vai e volta em 20 minutos. São coisas que a gente não consegue compreender com a nossa racionalidadezinha, né? Há muitas coisas entre o céu e a terra, além do que sonha a nossa vã filosofia. É isso aí. Então eu montei um ambulatório gratuito de Reiki. Eu tinha uma cliente que ela tinha feito nível 1, nível 2 de Reiki no centro de Umbanda. Outras amigas dela também. Eu falei: gente, vamos pegar um horáriozinho, começar a gente a treinar o Reiki, isso que a gente está aprendendo. E aí começou uma história que durou 9 anos. E ao longo desse processo, um ano depois eu estava como professor de Reiki. Então já tinha visto acontecer inúmeras coisas no Reiki presencial, no Reiki à distância. Me tornei professor, meus alunos começaram a praticar Reiki ali, então eu construí uma forma particular de compreender e atuar com o Reiki. Na época eu chamava de Reiki terapia. Bobagem, essas nomenclaturas para mim são de menos. O mais importante é a gente conhecer as ferramentas e aplicá-las. Essas ferramentas holísticas, elas são incríveis, como o Reiki é. O Reiki foi muito importante para mim. O Reiki colocou meu pai e minha mãe no caminho da cura, no caminho espiritual. Meu pai, no curso de nível 3 de Reiki, abriu evidência nesse cara, que era um cara que não tinha muito aberto esse canal espiritual, mas é um canceriano como eu. Né? Meu papai, é lógico que ele já tinha todos aqueles talentos lá, de intuição, de lidar com energia, né? E até de mediunidade que ele desenvolveu depois. O Reiki colocou muita gente no caminho da cura. O Reiki abriu também, no caminho da cura, quase como um médium vai para um centro da passe e trabalhar sua espiritualidade, sua mediunidade. Muita gente ia no ambulatório também dessa forma, para canalizar energia ali. Né? E aquela 1 hora, 2 horas, 3 horas, o tempo que ela pudesse ficar ali, pô, isso é uma autocura também. Quando a gente está praticando Reiki, a gente também está recebendo Reiki. Então eu abri um ambulatório no finalzinho de 98 com a Leia Seixas, que era minha cliente, uma pessoa muito importante, me ajudou muito ao longo de praticamente todos os anos de ambulatório, mas muitas pessoas foram importantes nesse processo. Esse ambulatório gratuito de Reiki me fez não só conhecer a técnica com bastante profundidade e desenvolver um método próprio para aplicá-la, mas me fez conhecer muitas pessoas legais, pessoas que eu amo, pessoas que entraram na minha vida. E só para aprofundar um pouquinho esse tema do Reiki, eu vou dizer assim, como é que eu defino o Reiki? Reiki é uma técnica de canalização de energia, e esse processo de canalização, ele tem duas vertentes. A ação terapêutica, que é a canalização em si, e a ação diagnóstica, que é a percepção que a gente tem quando a gente está praticando. A gente percebendo ali aonde foi a energia, onde não foi a energia, a gente monta uma leitura energética do indivíduo muito apurada. Já atuei em inúmeros casos, ajudei muita gente ao longo de 9 anos de ambulatório de Reiki. Pratiquei mais de 10.000 sessões de Reiki, meus alunos praticaram também muitas sessões de Reiki, muita gente entrou no caminho através daquele ambulatóriozinho gratuito ali. Teve momentos que eu cheguei a ter 3 dias na semana de ambulatório gratuito, com muita gente, muitos alunos em lugares diferentes, no meu consultório na Estelita Lins em Laranjeiras, no Ponto de Equilíbrio, que era um centro terapêutico que tinha no Maitá. Depois a gente abriu um outro espaço, né, com meus alunos de Reiki, a gente abriu um espaço no centro da cidade, a gente praticou muito Reiki. Reiki é uma técnica incrível.
ele se presta a inúmeras, a tratar, a equilibrar inúmeras questões, problemas e doenças. No nível físico, no nível psicossocial e no fundo energético e espiritual. Então tem uma abrangência muito grande. Naquele livro que eu recomendei para vocês, do Richard Kerber, que é um médico americano que passa 10 anos estudando as medicinas holísticas e propõe, né, ele escreve um livro, Medicina Vibracional, onde ele propõe que a medicina científica vá além do paradigma newtoniano, incorpore o paradigma einsteiniano, o paradigma conceito de energia, para compreender como essas ferramentas funcionam e como o nosso corpo funciona também. Nesse livro, ele fala sobre o Reiki e fala, ó, nós temos, vou colocar assim, 3 níveis, tá? Um nível biológico, que é o nosso corpo físico, também interface etérica, que é o aspecto mais denso, por assim dizer, do nosso campo energético. Aí a gente tem o nosso aspecto psicológico, que em termos da terminologia de corpos sutis seria corpo emocional, corpo astral, corpo emocional, ou corpo mental, mental inferior, mental superior, corpo intuicional, isso tudo faz parte desse campo que é o nosso campo psicológico. Então a gente tem o biológico, o psicológico e tem o energético espiritual, que é o mais sutil, as nossas estruturas mais sutis, nós temos isso também. Mesmo Bolsonaro, Everton, mesmo Bolsonaro, é claro que está fechado, a coronária dele está fechadinho, né? Mas todos nós temos essa estrutura aí. E o Reiki é uma das técnicas que atua nesses 3 níveis, e é verdade mesmo. Eu tratei depressão, eu tratei câncer, eu tratei questões de menopausa precoce, boa parte dessas problemáticas todas que eu enfrentei como terapeuta. O Reiki foi uma ferramenta principal que ajudou muita gente. As pessoas receber Reiki e acabavam fazendo curso de Reiki. Fala, gente, você pode fazer você mesmo, todos nós podemos fazer. O nível 1, nível 2, qualquer pessoa pode fazer. Qualquer pessoa pode fazer qualquer nível de Reiki. Mas nível 1 e nível 2 é importante a gente fazer, porque a gente pode se aplicar na gente, aplicar nas pessoas que a gente ama e começar a fazer alguns outros trabalhinhos que o Reiki propicia também. Eu vou falar muito sobre Reiki ainda aqui. Esse é um primeiro papo, eu queria muito falar. Já fiz mais de 50 dicas inéditas, né, conversando com a gente nesse espaço que a gente tem aqui, que é o espaço que eu quero trazer esse conhecimento mesmo. O Reiki não é à toa que eu não trouxe. Eu também não falei muito sobre radiestesia, já falei, mas não falei muito. Não falei sobre o que eu trabalho hoje, muito, também não falei muito. Não falei sobre a constelação familiar, tem um monte de coisa que eu não falei ainda, né? Tem muita coisa para falar, tem muita técnica, tem muita dica para dar, tá? E eu amo esse espaço aqui nosso, amo poder trazer esse conhecimento, então estou trazendo o Reiki. Reiki é uma técnica de canalização de energia, uma técnica japonesa, mas que está ligada à medicina chinesa e ao xamanismo local japonês. O Uzui, Mikao Uzui, que foi o pai fundador, era um monge budista japonês. Esse cara é um cara incrível, ele conhecia a medicina chinesa, ele conhecia também a medicina tibetana, que é uma mistura interessante entre a medicina indiana, a medicina chinesa e o xamanismo tibetano local. Ele conhecia essas ferramentas e acabou criando a própria técnica. Essa é uma técnica incrível. Todos vocês merecem conhecer. Eu já não pratico um ambulatório gratuito desde 2007. De 1998 a 2007 eu tive um espaço onde as pessoas poderiam lá receber o Reiki gratuitamente e praticar o Reiki gratuitamente também. Não tenho esse espaço desde 2007, muita coisa aconteceu, eu dei uma guinada para psicanálise, eu fui para outras ferramentas terapêuticas, mas o Reiki nunca sai da minha vida. Hoje em dia só estou atuando à distância, né? Só atuo online. Você faz Reiki online? Até faço, mas eu recomendo que as pessoas, eu recomendo meus alunos, formei um bando de gente. Vou colocar aí para vocês um link para vocês verem o meu primeiro livrinho de Reiki. É só um livrinho que era tipo a minha apostila de nível 1 melhorada um pouquinho, né? Lá eu aponto os mais de 50 mestres de Reiki que eu consegui formar. E tem muito mais para vir aí. O Reiki vai ser uma ferramenta muito importante nos meus cursos de formação holística, que eu vou começar a apresentar para vocês a partir desse segundo semestre. Gente, é isso, tem muita coisa para falar de Reiki, eu vou falar muitas vezes de Reiki aqui. Essa foi só a primeira vez, só para se liga aí, se liga no Reiki. Reiki é bom a beça, tá bom?
É isso, minha gente. Muito obrigado. Estamos mais uma vez juntos. Semana que vem estaremos aqui com uma nova dica terapêutica. Semana que vem tem mais. Muito obrigado. Um grande beijo a todos.